agora. Boa noite e bem-vindos. Começa aqui o debate da grande investigação Repórter sábado desta noite, que tratou a ocupação ilegal de casas municipais em Lisboa. É um problema com o qual a autarquia se tem deparado. Desde 2022 já foram ocupados mais de 900 imóveis. Carlos Moedas, o presidente da Câmara da Capital, fala num crime que tem de ser punido. O Repórter sábado acompanhou esta noite uma operação da polícia em 2 bairros de Lisboa e testemunhou a atenção de uma mulher que estava na posse de uma caçadeira. Começa aqui o debate da grande investigação, o Repórter sábado. São nossos convidados esta noite. Sandro Betancourt é jornalista e autor da reportagem de investigação. Fernando Agleu é presidente do Conselho de Administração da Gebalis. António Brito Guterres, do Movimento Vida Justa, e também com a presença já habitual do advogado Pedro Proença. Meus senhores, boa noite. Bem-vindos ao debate da investigação Repórter sábado. Sandro, começo por ti. Acompanhaste estas 2 operações da Polícia Municipal em conjunto também com a Polícia de Segurança Pública. Que retrato é que fazes da forma como tudo aconteceu e daquilo que, os pormenores que foste vendo e que não conseguiste mostrar no trabalho desta noite? Bom, Zé Pedro, antes de responder a essa pergunta, deixa-me dizer-te, para início de conversa, teremos muito para falar hoje, que em tempos eu trouxe aqui a terreiro a invasão ilegal de propriedade privada. E, na minha opinião, não existe qualquer tipo de dúvida em relação àquilo que é uma invasão ilegal de propriedade, seja ela privada ou pública, que é o que está aqui em causa. Isto para começarmos com a nossa conversa. E também para contextualizar, nós já falamos aqui na investigação Repórter sábado de casas ocupadas, exatamente, casas privadas. Aqui estamos a falar de parque habitacional público. Municipal, que foi ocupado, cerca de 900 desde o ano de 2022. Em relação à reportagem em si, eu acho que esta reportagem acaba por tornar pública aquilo que é uma cooperação muito interessante entre a Polícia Municipal e a Polícia de Segurança Pública. E o que fica bem patente neste tipo de operação é que quando a polícia vai para um bairro, neste caso social, desocupar uma pessoa, não sabe o que é que o espera. Obviamente que há uma investigação prévia que é feita, existe referenciação que muitas vezes é fornecida pela Gebalis às forças da autoridade, mas o que é certo, e tal como disse o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, muitas vezes a polícia depara-se com situações muito complicadas. Estas duas desocupações não tiveram qualquer tipo de resistência, mas eu acompanhei toda a operação e fica bem visível para quem as acompanha que no início há sempre uma grande tensão por parte dos operacionais, porque efetivamente muitas das vezes eles encontram traficantes de droga, encontram pessoas agressivas que não querem sair de casa. Aliás, demos conta na reportagem, por exemplo, num dos casos, no segundo caso, haviam crianças envolvidas e não se esperava que isso acontecesse. Por isso, há também um grande cuidado, testemunhaste isso por parte das autoridades, quando há crianças. E assisti também a uma situação que eu acho que é importante referir. Este tipo de reportagem serviu também para desmistificar um pouco aquilo que se entende por uma desocupação. É sempre uma situação sensível, dramática para quem a está a viver, mas por aquilo que eu pude testemunhar, tanto a Polícia de Segurança Pública como a Polícia Municipal e mesmo a Gebalis, que acompanhou esta ação, tem todo o cuidado com as pessoas, no tratamento e até mesmo, Zé Pedro, no apoio social que estas pessoas têm. Porque nenhuma destas pessoas, por aquilo que eu vi, e isso foi-me comprovado, todas elas têm um acompanhamento social. Em jeito de conclusão, sobre aquilo que esta reportagem me trouxe a mim, eu acho que na sociedade em que nós vivemos nunca se deve ir pelo lado ilegal ou por aquilo que a lei não determina. Porque, para todos os efeitos, eu tenho conhecimento de pessoas que se inscreveram, não só para casas neste bairro social como para outros, e que estão, neste caso, à espera, muito em parte, porque há pessoas que ocupam casas. Portanto, isto obviamente, não estou aqui a fazer juízos de valor sobre o processo que a Gebalis tem ou que a Câmara Municipal de Lisboa tem na atribuição de casas. Nem tenho conhecimento profundo em relação a isso. O que eu posso dizer é que, efetivamente, alguém que ocupa uma casa de forma ilegal está a passar à frente de outra família, de outra pessoa, que seguiu o processo normal. Portanto, eu acho que isso devia ser um princípio.
na minha opinião. Acho que é o princípio para um problema gravíssimo que nós, infelizmente, vivemos em Portugal atualmente. Nós temos também connosco esta noite Fernando Angleu, presidente do Conselho de Administração da Gebalis. Obrigado por estar connosco também esta noite. Como é que funciona este processo? Nós assistimos aqui, pelo que percebi na reportagem, há uma orientação por parte da vereadora municipal da habitação, mas como é que funciona esta sinergia entre o município e entre a Gebalis quando se decide que é para avançar com estes processos de desocupação de casa? Antes de mais, uma pequena correção. Estas 920 casas que vocês falaram na peça não é desde 2022. Pela primeira vez foi um diagnóstico em 2022. Estas casas foram ocupadas durante muitos anos. E desde 2022 temos esse cuidado e, portanto, todas as tentativas de ocupação de casa desde 2022 não tiveram sucesso, porque nós estamos muito atentos e temos combatido esse flagelo. Isto é um processo muito longo, demorado, administrativamente muito longo, e depois, como é óbvio, a palavra final é sempre da Câmara Municipal de Lisboa, que autoriza estes procedimentos. Deixe-me dizer-lhe também que muitas destas decisões das desocupações provêm de indeferimentos de diversas providências cautelares que são elencadas pelos próprios ocupantes e, portanto, têm sido todas praticamente indeferidas. Quase 90% das providências cautelares têm sido indeferidas, dando razão à Gebalis para esta atuação. Portanto, há uma decisão do Tribunal para atuar em conformidade. O que nós estamos a fazer é cumprir a lei, somente isso, e portanto eu acho que a lei deve ser cumprida, porque cada casa que está ocupada é cada casa que deixa estar no sistema, ou seja, integrar o sistema de famílias que necessitam dessas casas. Eu queria só perceber como é que funciona o processo entre o município e a forma administrativa. Como é que funciona? Quem é que sinaliza? É a Gebalis que sinaliza? A Gebalis faz todo o procedimento e depois a decisão final é da vereação, como é óbvio. Mas todo o procedimento administrativo, toda a análise desse procedimento, dessa situação de ocupação é feita pela Gebalis. A Gebalis é que tem a gestão dos bairros municipais, a Gebalis é que tem esta proximidade com as pessoas, tem este foco permanente em cuidar das pessoas e portanto, é a Gebalis que faz todo o procedimento administrativo e depois a decisão superiormente é feita pelo Executivo da Câmara. Que comparação é que faz nestes últimos anos? Estava a falar de números, tem dados desde 2022, desde que há esta maior intervenção por parte da Gebalis e do município. Que balanço é que faz? Há uma diminuição do número de casas ocupadas? O que é que nos pode dizer? Eu serei sempre suspeito para falar, porque sou parte interessada em relação ao passado recente, mas factos são factos. A verdade é que nós fizemos este estudo, analisámos o que estava, o que não havia, portanto, o diagnóstico está feito. Nós também encontramos mais de 1.600 casas desocupadas que não estavam entregues ao sistema. Portanto, há aqui um conjunto de ações que nós vimos a desenvolver. E essas casas que estavam livres, desocupadas, já estão no sistema, já foram entregues ao sistema nestes últimos 4 anos. Fizemos este diagnóstico. Destas 900 casas, 100 já estão outra vez no sistema, que foram desocupadas, já estão a ser reabilitadas. 135, como disse o Presidente da Câmara, já foram e estão a ser entregues ao sistema, que não estavam no sistema, por famílias carenciadas. E, portanto, todo o outro procedimento está a ser feito e a ser analisado. Não se compara. Hoje em dia temos o diagnóstico, temos uma atuação permanente e o que se passava no passado não se passa hoje em dia. Temos essa certeza. E, portanto, e aqui também agradecer e muito às forças de segurança, quer à Polícia de Segurança Pública, quer à Polícia Municipal e a outras polícias criminais que também trabalham connosco. Portanto, há uma permanente visualização de todos estes problemas. Nós estamos muito próximos, nós sabemos disto e sabemos que é um flagelo muito grande e, portanto, nós precisamos destas casas no sistema. Temos muitas famílias que necessitam de casa e, portanto, temos que regularizar estas situações, que isto é um crime e, portanto, têm que ser tratados como um crime e, como um crime, têm que ser punidos por quem comete crimes, como é óbvio. A partir do momento em que tem o diagnóstico que aquela casa foi ocupada, até todos esses procedimentos, porque vimos aqui na reportagem que há depois processo em tribunal, há recursos. A partir do momento em que sabem que começa o processo e depois a casa é novamente devolvida ao sistema, estamos a falar de quanto tempo? Varia, depende das situações. Há casos que nós notificamos as pessoas dos procedimentos que vamos... Nós não atuamos com má fé. Nós notificamos as pessoas que estão a ocupar as casas abusivamente e, portanto, damos essa possibilidade para as pessoas saírem pelo seu próprio pé. E, portanto, é um procedimento que pode demorar mais ou menos. Se houver uma decisão de tribunal, pode haver uma decisão de tribunal, pode não haver uma decisão de tribunal. Portanto, não há aqui um tempo médio de atuação. O que nós temos a fazer é atuar. Isso é que é importante. E, portanto, não metemos o problema debaixo do tapete. Isso era no passado. Hoje em dia isso não acontece e não pode acontecer. Há muitas famílias com grande vulnerabilidade. Há muitas famílias que necessitam de casa.
A casa é um bem muito importante. E uma casa entregue a uma família tem que ser cuidada e, portanto, tem que fazer um procedimento todo ele normal e natural e legal. O que está aqui em causa é a ilegalidade e, portanto, é isso que nós estamos a combater, são ilegalidades. Chamou-me a atenção uma questão que penso que era o segundo imóvel que estava a ser desocupado, da pessoa. Claro que depois há nestes momentos de maior tensão, há alguma confusão e às vezes alguns dados não são mais precisos, mas a pessoa dizia como é que isto é possível. Ainda ontem fui à plataforma, não sei qual é a plataforma em questão, e o processo estava em análise. Conseguem garantir que, a partir do momento em que há toda esta operação, foram esgotados todos esses processos, há todas as ordens? Com certeza, e como deve calcular, isto não é verdade o que a senhora estava a dizer, portanto, até porque, neste caso, esta família até tinha outra casa atribuída, portanto, tentam ocupar mais, nós sabemos que é assim, portanto, isto não é verdade e, como lhe digo, nós fazemos todo o procedimento correto, humano, para quem ocupa as casas ilegalmente. Temos esse cuidado, damos essas possibilidades. Portanto, agimos sempre de boa fé. Agora temos que perceber que quem ocupou uma casa ilegalmente está a cometer um crime e, portanto, nós temos que atuar. Temos também connosco António Brito Guterres, do Movimento Vida Justa. Obrigado também por estar connosco. Boa noite. Como é que olha para esta intervenção feita por parte destas autoridades? Bem, a primeira coisa que eu queria dizer seria interessante, na próxima vez, o Sandro ou a sua equipa, poderem também fazer uma reportagem que evoca um bocado o percurso dessas pessoas. Evidentemente que há uma tipologia muito diversa de quem ocupa casas em Lisboa e não é necessariamente o que se passou aqui nesta televisão ou que disse o presidente aqui da Gebalis, que as pessoas ocupam mais que uma casa. Já vai acontecer certeza, mas nos casos que eu apanho, então poucas pessoas têm caçadeira, é preciso dar nota disso. A parte dos casos que eu apanho são normalmente... Sim, mas António, deixe-me só dizer que certamente que eu acredito que nem o meu colega, nem a polícia andam à procura de um caso onde estivesse uma caçadeira. Foi uma coincidência, porque vimos outro caso que... Não tem que defender o Sandro, o seu colega não está mal. Não estou a defender. Não estou a defender, estou só também para os nossos telespectadores. A partir da Gebalis, com a Polícia Municipal e com o PSP, estou só a dizer que era interessante haver outros caminhos de reportagem. Sim. Porque eu normalmente não estou na Torre de Marfim, eu estou no terreno todos os dias, estou há 30 anos, portanto, e nos antigos bairros já estava lá, desde muito miúdo, portanto, e a situação não é bem assim. Quando nós temos, por exemplo, o Presidente usou a palavra flagelo, eu também acho que é um flagelo, mas eu olho para, esperem, 1000 ocupações, são 4000 pessoas, é um flagelo, há 4000 pessoas que não têm onde morar, e não conseguem pagar a casa para morar. Aqui está o outro lado da emergência da habitação que nós não falamos. Imagina que eu tinha que ocupar o hospital para ter tratamento de saúde, ou que eu tinha que ocupar a escola para ter educação. Muitas pessoas estão a ocupar casa, as escolas que eu apanho, até o maior grupo, não sei se é o maior em porcentagem, mas o maior que eu apanho, são mulheres que se separam, têm medo dos maridos, vítimas de violência doméstica, muitas vezes nos atos de desocupação, que evidentemente nós temos que ser feito com uma reportagem. É muito diferente fazer sem reportagem. É evidente que há polícias que têm uma ação boa e concertada, mas há muitos casos que não têm. Evidentemente que hoje, nesta reportagem que vimos aqui, houve apoio social, mas vocês acham que quando se fala das desocupações está uma assistente social à porta a receber as pessoas? Esta articulação não corre não bem às vezes com a Santa Casa da Misericórdia. Muitas vezes tem que ir com ela, a Santa Casa, à procura de assistente social. São postos às vezes em pensões, fora de Lisboa. E depois há outra questão que é importante, que é, há uma rede de relações nestes bairros. Isso importa porquê? Muitas vezes as pessoas que ocupam têm uma relação com estes bairros, a não ser casos de subalgueres e coisas já mais, de outra natureza criminal. Porquê? Porque eu só tenho a oportunidade de arranjar um trabalho se eu tiver alguém que fique com os meus 3 filhos. Isso acontece naquele bairro. Portanto, há muitas situações que não são relatadas aqui e que tenho pena que se tente criminalizar também vítimas. Por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara diz estão lá traficantes e quando chega a ocupação saem e entram pessoas carenciadas. Está-se a criminalizar uma situação que não é assim que acontece. Há casos desses certamente, mas não é a maior base que acontece. Nós não podemos. Para mim o flagelo é isso. E as pessoas têm a pensar também que... Eu ouvi um colega sua a dizer que até em respeito à diligência da Câmara, ou a deliberação de 150, que é regularizar algumas situações, não é? Porque a deliberação também diz uma coisa importante, que não estamos aqui a excluir. Diz que não pode ser descurada a necessidade extrema de habitação, foi o que levou estas pessoas a ocupar. Portanto, a Câmara também diz isto, portanto, tem noção que há grande fragilidade, não é? Mas que é qualquer coisa como se o Estado a fazer isto não está a dar ao respeito. Mas eu também acho que o Estado não se dá ao respeito ao deixar tanta gente desamparada. E quem nos está aqui a ouvir, ou nós estamos aqui, o que é que nos acontece se eu não tiver dinheiro, se eu não souber itinerários burocráticos e vir uma situação que estou com crianças e não tenho que pagar uma casa? Acho que é bom que as pessoas pensem um bocado sobre isso.
Só para finalizar, porque acho que é importante. Acho que quem está aqui, mesmo o Sr. Presidente, é muito novo nisto. Nós vamos, António, ter que fazer uma curta pausa. É só contar a história disto. Mas eu presumo que essa história demora mais de um minuto. rápido. Portanto, vamos, guarde a história, Guarde. porque nós vamos fazer agora... É como se chegou até aqui, como se falou. Vamos ter a oportunidade, vamos fazer agora uma curta pausa. São 26 segundos. Regresse connosco. Seja muito bem-vindo de regresso ao debate da grande investigação Repórter Sábado desta noite, que olhou para a ocupação ilegal de casas municipais em Lisboa, um problema com o qual a autarquia se tem deparado. É o tema do debate desta noite. Estávamos a ouvir António Brito Guterres, do Movimento Vida Justa. António, que queria contar uma história para concluir o raciocínio. Sei que depois aqui o Presidente Fernando vai querer dizer outra história, mas eu vou contar a que eu conheço. Fez-se o recenseamento das pessoas que moravam em barracas em 93. Em Lisboa, realojou-se ali na altura do João Soares, de passagem para de Santana Lopes. É o tempo de realojamento entre 2000 e 2002. Quando as pessoas foram realojadas, a família que foi recenseada em 93 já era maior. Portanto, já era uma família que tinha, imagina, um casal com 2 filhos e uma senhora avó lá a morar. Quando chegaram a 2000 a 2001, estes 2 filhos já eram casados com filhos e não foram para lado nenhum. Portanto, já foram em sobrelotação por essa casa no início do realojamento. Depois, as pessoas pediam desdobramento, que era o quê? Era uma família que morava com gente a mais e pediam para ir para o apartamento para o casal ter a sua vida, etc. E deixou de existir. E as pessoas começaram, como disse bem o Presidente, havia muitas casas vazias, não havia um sistema como existe hoje em dia, que tabela e diz quem é que ganha as casas, não é? As pessoas ocupavam. A Câmara começou a desalojar essas casas. Um dos problemas, e nesse sentido melhorou bastante, que acontecia, é que a Polícia Municipal, e tenho centenas de testemunhas sobre isso, em muitas desocupações, destruía a casa, para ela não ser ocupada outra vez. Quando digo destruir, é tipo azulejo, cerâmica das casas, bem de tudo. Isso criou um problema grande às Gebalis, que é a casa deixou de estar disponível para estar no sistema, porque ela estava de maneira destruída que era preciso fazer um concurso de obras para aquela casa. Mas isso era antigamente. Não, mas é um processo até agora. E as pessoas foram ocupando as casas e foi assim que foi feito até agora. Portanto, houve um sistema durante muitos anos. As pessoas não, mesmo que faça o trabalho que está a fazer, vai demorar muito tempo as pessoas confiarem nas Gebalis. Porque, de facto, houve uma desorganização durante anos e anos, que começou no tempo do Carmona Rodrigues e vai até agora. Por isso é que há, como disse bem, 1000 ocupações que vêm de uma história muito antiga. Deixa-me só acrescentar em relação ao cuidado que as pessoas têm com as casas. Como eu há pouco dizia, que tenho conhecimento profundo daquilo que se passa nos bairros sociais. O que é triste e lamentável é que depois as pessoas também que já habitam em bairros sociais há 40, 50 anos não tratem do seu património. Tu sabes que por maior fiscalização e monitorização que possa existir por parte da Gebalis, por parte da IRU, se as pessoas não tratarem bem das suas casas, e por exemplo, nós tivemos aqui um exemplo na primeira ocupação, não me parece que esta senhora, e não é pelo facto da casa não ser sua, não havia necessidade da casa estar naquelas condições. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que quando as pessoas têm uma casa, devem tratá-la bem, independentemente de ser uma casa comprada, de ser uma casa cedida pela Câmara, pelo Estado. As pessoas têm também, têm que dar esse passo. E eu acho que em muitos casos... Não pode generalizar. Isto são ocupações. Uma pessoa que compra uma casa, está à espera de um despejo, não vai investir na casa. Uma casa não é questão de investir. A casa estava fechada e não precisa anteriormente. É tratá-la bem. Muitas vezes isso não acontece. Não é só para... eu acho que não há justificação nenhuma para alguém ocupar uma casa ilegalmente. Ponto número 1. Depois a Gebalis está muito próxima. Acredito que noutros tempos não estivesse tão próxima. As pessoas têm que conhecer a realidade. Nós estamos a falar de 66 bairros em Lisboa. São muitas dezenas de milhares de pessoas. São maiores que muitas cidades deste país, os bairros municipais em Lisboa. 1/6 ou 1/5 da população. E, portanto, isto para dizer o quê? É normal que a Gebalis falhe. É normal. A dimensão é muito grande, como senhorio. E houve muitos anos sem investimento. Houve muitos anos sem acompanhamento. E houve um descrédito muito grande por muitas pessoas que morrem nos bairros. Hoje não há essa razão para esse descrédito e é factual. Nós também recebemos esses inputs e temos o agradecimento de muita gente que mora nos bairros. Mas isto não vem validar estas queixas, as ocupações ilegais, que é o que está aqui em causa. Portanto, uma ocupação ilegal não pode acontecer. Há um sistema que tem que funcionar, há umas candidaturas que têm que funcionar. A Gebalis, para ter uma ideia dessas casas que estavam devolutas, que não estavam no sistema, estas que foram ocupadas ilegalmente e que voltaram a ser trazidas para o sistema depois de obras e de remodelação, a Gebalis está a fazer 2 casas, está a reabilitar 2 casas por cada dia útil no último mandato. É uma coisa extraordinária, é um esforço enorme. Foi muitos anos sem investimento. Foi muitos anos sem olhar para este problema como devia ter sido.
E, portanto, mas com isto tudo, não podemos escamotear estas ocupações ilegais e que não podem acontecer. E, portanto, são coisas distintas. Temos de trabalhar a vários níveis. E, portanto, só para dar nota disso. E ninguém fica sem o tratamento. Ninguém é desocupado e fica na rua. Posso lhe dar outra informação. Portanto, nunca ninguém que foi desocupado quis uma casa ou quis que fosse entregue a algum sítio, porque tinha sempre um local de recuo. Isto não é de sumenos importância. Portanto, nós temos esses dados. António, só para lhe dizer, os colaboradores da Gebalis são as pessoas que melhor conhecem os bairros municipais. Estão muito próximos das pessoas. Estão muito próximos das pessoas e a preocupação da Gebalis permanentemente são as pessoas. E, portanto, aos seus diversos níveis, desde a casa digna ao apoio permanente, à inclusão social, nós fazemos isso. E, portanto, mas não permitimos que as casas sejam ocupadas ilegalmente. As pessoas vão parar à rua, em muitos casos. Ficam na rua. Dr. Pedro Proença, há um sistema e não há justificação para haver estas ocupações de forma ilegal? Não há. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom, antes de mais devo dizer o seguinte, e espero que o António não leve isto como uma provocação, mas eu devo dizer que esperava um bocadinho mais de si. O António faz parte do movimento, que é um movimento que tem alguma inspiração anarquista, que eu sei, estudei o movimento há algum tempo, e é um movimento que abertamente defende a ocupação das casas. Não vamos escamotear aqui. O António foi muito moderado aqui na sua intervenção. É capaz de ter desiludido muitos dos elementos do seu movimento. Eu esperava aqui ouvi-lo dizer abertamente que defende as ocupações. Aquilo que o António fez aqui, basicamente, foi tentar dourar um bocadinho a pílula. Foi dizer, bem, há contextos que, em função da necessidade, até justificam e fazem tornar compreensível a ocupação. Eu percebo, teve aqui algum cuidado. Eu estou de acordo com o Presidente da Gebalis quando diz que não há aqui ocupações lícitas ou menos lícitas, mas aquilo que eu quero dizer é que aquilo que o António disse aqui, independentemente de não ter afirmado claramente que existe um direito à ocupação, eu interpretei como tal. E isto eu acho extremamente perigoso. Porquê? Porque isto vem, basicamente, criar aqui um cenário de, primeiro, desorganização dos critérios de prioridade. Isto é, como dizia o Presidente da Gebalis há pouco, nós não podemos estar aqui em função de critérios subjetivos e abstratos, e com todo o respeito, não é o seu movimento que pode dizer ou que tem legitimidade para dizer se uma pessoa é mais carenciada do que a outra. Portanto, vocês são um movimento dito informal. Com todo o respeito, eu não acredito que vocês sejam um movimento informal. Vocês são um movimento que tem umas características que lhes permite dizer publicamente que é informal, mas não é informal. Vocês têm uma agenda ideológica absolutamente explícita. Eu estive a ver os nomes das pessoas que subscreveram o vosso manifesto e são pessoas, obviamente, que estão conotadas e que militam em partidos políticos. E, portanto, a vossa agenda não é uma agenda inocente no plano político, com todo o respeito. Mas deixe-me dizer o seguinte, essa ideia de que existem ocupações que têm uma legitimidade diferente das outras porque representam situações de maior carência é, no fundo, torpedear todo o esforço que há no sentido de criar critérios válidos, no sentido de estabelecer prioridades em termos de atribuição de casas. É gravíssimo isto que você está a dizer, com todo respeito. Porquê? Vai criar a sensação na comunidade de que as pessoas se podem propor no sentido de dizerem que a minha necessidade é superior à necessidade do Sandro. Eu tenho mais direito que o direito do meu vizinho do lado. E isso, obviamente, não vai ajudar o trabalho de ninguém. Não vai ajudar o trabalho da Gebalis. Pelo contrário, vai gerar conflituosidade. Este tipo de posições são daquelas posições, mas isso tem muito a ver também com a gênese destes movimentos, que polariza a sociedade. Polariza a sociedade. E eu tanto digo isto para a extrema-esquerda como digo isto para a extrema-direita. E, portanto, são movimentos que tendencialmente visam o quê? Visam criar conflitos, pôr as pessoas contra as pessoas. E, basicamente, este tipo de posições é o que fomenta. Porque estar aqui a criar situações em que, subjetivamente, nós vamos dizer, bem, qualquer pessoa que esteja... Você estava a dar o exemplo. Se eu me divorciar, à partida, fico sem condições, com todo o respeito. Agora estamos a falar em off, mas se eu me divorciar, fico sem condições de pagar uma casa. E, se calhar, se eu tiver necessidade, tenho que ocupar uma casa. Mas, se calhar, ao seu lado há outra pessoa que também se divorciou ou que se separou da pessoa e que acha que tem mais do que você, direito de você. E as pessoas que estão lá legalmente? E as pessoas que cumprem os critérios de prioridade na atribuição que estão a ser analisados? Portanto,
Isto aqui, basicamente, temos de ter cuidado. Não podemos andar aqui a servir agendas ideológicas. Temos de ter cuidado. Não podemos utilizar a ideologia de uma forma, desculpa a expressão, não conheço outra, canibal. Isto é, não podemos canibalizar as pessoas com base em pressupostos ideológicos, e digo isto com todo o respeito, mas também há aqui uma coisa que eu dizer, e eu concordo com o António numa coisa, só para não dizer que eu não estou aqui 100% a atacar. Como é que é possível, eu tenho que fazer esta pergunta, como é que é possível, em termos daquilo que são critérios de gestão, haver 900 ocupações ilegais? 900 ocupações ilegais. Isto revela o quê? Das duas uma, com todo o respeito, ou revela incompetência em termos de gestão, ou revela conivência. É que nós estamos a falar de 3 ou 4 ou 5 ou 6 ocupações. Estamos a falar de 900 ocupações ilegais. E depois também para dizer uma coisa relativamente à questão da deliberação 855. A deliberação 855, eu muito sinceramente esperava, quando comecei a ouvir falar da deliberação 855, eu esperava muito sinceramente que movimentos como o do António e outros movimentos que eu acompanho, e até partidos que estão de alguma forma juntos ou que estão sensíveis à mensagem desses movimentos, aplaudissem de pé a deliberação 855. Porquê? Porque esta deliberação 855 é uma faca de dois gumes. Temos que dizer isto concretamente. Porquê? Porque esta deliberação 855 tem aspectos obviamente positivos, mas atenção, relativamente à questão da legalização das ocupações ilegais, tem aqui dois pontos que são francamente perversos. Tem a ver com o quê? Com a criação de critérios altamente subjetivos, pouco precisos legalmente. Tem a ver com o quê? Bem, primeiro temos que, e o António dizia há pouco, que há situações em que a carência extrema das pessoas justifica por si só a atribuição ou a legalização da casa. Mas depois há outro critério, que é o critério da boa-fé. Ninguém falou aqui. O que diz a deliberação é isto. As pessoas que estão a ocupar as casas têm que ter ocupado as casas de boa-fé. Veja-se a amplitude deste critério. Porque é que a minha boa-fé há de ser inferior à boa-fé do Sandro, ou à boa-fé do António, ou à boa-fé do Presidente das Jabalis, ou à tua boa-fé? Doutor, para percebermos, Um dos critérios. Essa deliberação 855 foi uma deliberação municipal. Deliberação municipal que visa foi aprovada em 2022, visa regularizar as ocupações ilegais. Isso foi uma forma, no seu entender, de resolver o problema? Foi uma forma de tentar resolver o problema. Mas aqui a questão é esta. É que estes critérios que têm a ver, primeiro, com a extrema necessidade ou com a necessidade justificada e com a boa-fé no momento da ocupação, são tão latos, são tão imprecisos no plano jurídico, que qualquer pessoa o pode invocar. Quem é que vai avaliar o que é boa-fé? Porque é que eu, quando digo que estive de boa-fé quando ocupei uma casa, o António há bocado deu um exemplo, eu divorciei-me, o meu rendimento não me permite ter uma casa, vi-me numa situação de extrema necessidade, ocupei uma casa. Porque é que a boa-fé do António há de ser inferior à minha? Porque é que esta ideia, o que é que isto permite? Zé Pedro, deixa-me só concluir com isto. Isto vai originar o quê? Ou tem potencial para originar o quê? Mais ocupações ilegais. Esta deliberação, da forma como foi feita, pela falta de rigor relativamente a estes critérios, que são critérios de uma amplitude incontrolável, vão levar o quê? Vão levar a que as pessoas sintam e continuem tentadas a ocupar. E há uma coisa que eu vou terminar a minha intervenção dizendo o seguinte, e com todo o respeito. Eu sou, o António não ter dúvidas, sou daquelas pessoas que acham que o direito à habitação, mais do que um direito constitucional, é um direito que não se deve negar a ninguém. Acho que é um direito de consagração universal. Mas há uma coisa que nós temos que assentar. Direito à habitação não é direito à ocupação. São duas coisas perfeitamente diferentes. E, portanto, a partir do momento em que nós normalizarmos a ocupação, vamos ter níveis de conflituosidade social gigantescos. Vamos ter situações tremendas, vamos ter situações em que, obviamente, vai dar aso, não só por um lado, ao aproveitamento ideológico, mas também depois vai dar aso ao quê? A que do outro lado da barricada, movimentos de extrema-direita aproveitem estes fatores para tentar canalizar para si próprios, as pessoas não estão satisfeitas. Muito bem, eu vou dar agora a palavra. Óbvio que pode. Eu queria-lhe, antes de mais, perguntar, em resposta ao Dr. Pedro Proença, defende a ocupação de casas? Em caso de ter uma necessidade, defendo. Em caso de ter uma necessidade,
Mas o que é para si extrema necessidade? Repare, nós temos o 25 de Abril, certo? Houve um novo movimento de ocupação porque havia uma série de pessoas que não tinham necessidade de ocupar e não tinham onde O ocupar. contexto social era muito diferente. André. Era, mas nós estamos a chegar a uma O contexto emergência. político era completamente diferente. Desculpa lá, agora E deixa-me eu falar. agradeço a sua frontalidade. Deixa-me lá falar, deixa-me falar. Nós estamos a chegar a um grau de emergência inacreditável a nível da habitação. Inacreditável. Portanto, essas suas palavras não as considera perigosas? Não, repare, eu Sendo que dar a faz minha parte de um opinião, movimento social. estou a dar a minha opinião política, certo? É do António. O movimento social não é... Aliás, o Fernando ia falar como advogado, falou como analista político, acho que fez mal porque não tem jeito. Porque não só o movimento não é anarquista, como é anarquista e depois tem partidos políticos, não vá por aí que não faz sentido. O movimento é aquilo que as pessoas querem ser. E o movimento aqui está só a defender as pessoas. O nosso trabalho não é a agenda que está a falar, é resolver o problema das pessoas. Evidentemente, o que nos evoca é este trabalho, e o Fernando disse bem, o Pedro, desculpe, e alterou, e é interessante como diz uma coisa e diz o contrário, não há direito à habitação em Portugal. Não há. Está a ser um flagelo autêntico o que está a acontecer às pessoas. Nós temos pessoas que pagam 600 euros por metade de um quarto. Em Lisboa. Portanto, está a ver, nós temos sem abrigo neste momento, houve um aumento enorme em 2 anos, funcionais, pessoas que dormem e acordam. O que eu sou a favor, e é isso que eu estou a falar, a nível de política pública, é que haja de facto, como disse aqui o Fernando, não é? Casas disponíveis para as pessoas. Porquê é que não há? Não daram a brincar com as pessoas com isso? É que eu acho que os portugueses estão um bocado fartos também de um certo discurso jurídico, de defensiva de quem tem as decisões na sua mão, mas não resolve nada para as pessoas. Isso é que é político, não é? Isso não é jurídico. É político. Isso é político, não é É o que eu estou a jurídico. dizer. A minha parte é política. A sua era jurídica, eu estou na política. A minha parte é só política. E eu acho que nós temos que ter casas suficientes e manifestamente não existem por falta de vontade política. É por isso que não existem. E, portanto, não há que haver condições para as pessoas ocupar as casas. Como disse o Pedro e bem, foi assim que eu comecei. 1000 casas, mas estamos a brincar. É que para mim 1000 casas ocupadas enuncia a gravidade da situação. Como é que é possível? Porque ao contrário do que foi dito em alguns trechos da reportagem e entrevista ao Sr. Presidente, uma parte das pessoas que o fazem estão a fazê-lo mesmo por necessidade. Eu posso discutir se a necessidade é legal ou não, a maneira como elas resolvem a necessidade. Mas isto está a pôr em causa. Agora, eu percebo que uma família que é posta na rua ou que esteja a fugir de uma pessoa violenta, entrem numa casa para se protegerem. Vocês não percebem isso? Eu percebo. Agora, se é legal ou não é outra questão. Eu estou a dividir a questão. Agora, eu percebo que ela faça isso, para se proteger. Eu percebo. A ter um teto. Porque se não tiver, retirem as crianças. Porque, apesar de tudo, não há os meios que o Fernando disse que existem para as pessoas que têm dificuldade com filhos terem salvaguardadas. Porque a seguir, Pedro, vou tirar as crianças. O desespero é esse. Se eu tivesse abrigo, nem consigo pô-las na escola. Vão tirar as crianças outra vez. O desespero é esse. As pessoas têm que perceber isso. E as pessoas não estão a perceber. E enquanto estamos aqui no estúdio com esta conversa, em que é fixe dizer que o António é A e que a pessoa que ocupou é B, não se está a resolver. E o problema está a aumentar. Nós estamos a criminalizar as pessoas que estão com dificuldades, em vez de dar apoio para elas. Fernando, não se está a resolver o problema? Está, eu só queria dizer ao Pedro uma coisa. Nós não entregamos uma casa por boa fé. Isso é, analisamos. Está na Se a legislação. questão da carência for grave, ela será enquadrada. Se não for assim, Mas há aqui- não há essa subjetividade. Fernando, há a aqui pensar uma bem. questão que o Dr. Pedro Prensa estava a falar, que foi a deliberação de... Mas não é. Isso da Mas é boa um fé. critério que está na Tá bem, mas deliberação. isso não é como deve A não ser calcular. que vocês não apliquem isso esse como não critério, deve calcular, não funciona assim, nem pode funcionar. Mas serviu com essa deliberação, Fernando, para tentar resolver um problema social que era enorme dessas Mas são casas estas- vamos lá ver uma ocupadas, coisa. até porque a deliberação vai até para percebermos o que é esta deliberação Nós 855. respeitamos muito os movimentos todos. Lá está, o foco das pessoas. É estas conversas e é a tal gestão, a má gestão que houve nos anteriores, como é que havia 1000 casas ocupadas, embora o António concorde com as casas que sejam ocupadas. Portanto, era indiferente se houvesse 1000 casas ocupadas ou deixasse de Não, o que eu haver. digo é, quem é que resolve o problema das pessoas? António, se não me importa, agora também falo eu. Só para lhe dizer que nós estamos diariamente preocupados com as pessoas, temos essa sensibilidade com as pessoas, é por isso que estamos a atuar e a fazer. E pela primeira vez estamos a legalizar estas situações de pessoas que tinham esta carência grave e que não estavam no sistema, mas têm que vir para o sistema. As pessoas têm que cumprir. Nós vivemos numa sociedade que tem regras. Portanto, as regras têm que ser cumpridas. E, portanto, ocupar uma casa é ilegal. E há muitos... Portanto, não vamos confundir a discussão das coisas. Se devia haver mais casas, se há procedimentos, se são suficientes as construções que temos, é outra coisa. Nós estamos a falar de ocupações ilegais. Não pode ser. Não pode ser. E realmente quem tem uma casa cedida, uma casa municipal, tem que respeitar as regras. Portanto, é fácil. E há muitos meios para se candidatarem às casas. E estas pessoas dirigem-se às Gebaldes que têm esta sensibilidade
está próximo das pessoas. Até criámos um novo contact center para termos uma comunicação mais célere, mais rápida. Agora, a dimensão do problema é grande. É grande? Não se resolve de um dia para o outro? Não, mas estamos a resolver. E, portanto, e se calhar pela primeira vez, e é isso que o António está a dizer, que muitos anos, se calhar, tiveram distantes, hoje essa realidade não é assim. Nós estamos próximo das pessoas. Temos 10 gabinetes de bairro, estamos muito próximo destas pessoas, em permanência. Estamos a fazer um investimento sem paralelo desde o PER na reabilitação dos bairros. Aumentámos substancialmente os programas comunitários de inclusão. Portanto, e nós sabemos o gosto que as pessoas têm a serem bairristas. Nós sabemos que 90 e muitos por cento das pessoas dos bairros são pessoas de bem. Sabemos disso. Mas também estão identificados os problemas e sabemos quais são os problemas. Não metemos o problema debaixo do tapete. Vamos terminar o nosso debate. Deixa-me só dizer duas coisas muito rapidamente. Primeiro, a dizer ao Fernando o seguinte. Eu, profissionalmente, tenho clientes, por exemplo, na Ameixoeira, e sei, por viva voz desses clientes, que à partida há pessoas que vivem na Ameixoeira que promovem políticas de intimidação das pessoas que lá estão para abandonarem as casas, para estas serem ocupadas por amigos e comparsas. Daí que a questão da boa-fé tem relevo e tem importância. Também para dizer outra coisa, que fiquei obviamente satisfeito pelo facto do António, e muito bem, em coerência, ter assumido não só a sua posição relativamente àquilo que acha que é um direito à ocupação, que defendeu, mas também o caráter político do seu movimento. E, portanto, isso diz tudo relativamente àquilo que eu mais disse. de mim dentro do movimento, que é abrangente. Muito bem, Plural. meus senhores, muito obrigado pela Obrigado, presença no debate, que esperamos que tenha sido esclarecedor para quem nos vê, pode ver.